Computadores quânticos. O que são, como funcionam e por que são importantes? Vivemos em uma era em que os computadores fazem parte do nosso cotidiano. No entanto, os computadores quânticos representam um avanço significativo, pois prometem resolver problemas que os computadores tradicionais ainda não conseguem solucionar. Eles podem ter um papel fundamental no futuro da ciência, da tecnologia e da sociedade, enfrentando desafios hoje considerados impossíveis de superar. Hoje em dia usamos celulares, notebooks, tablets e até relógios inteligentes. Esses dispositivos funcionam com base em um tipo de tecnologia chamada computação clássica. Mas você sabia que existe uma nova forma de computação muito mais poderosa e promissora chamada computação quântica? Os computadores quânticos estão entre as inovações mais empolgantes da ciência e da tecnologia moderna. Embora ainda estejam em desenvolvimento, já despertam o interesse de empresas, governos e universidades do mundo todo. Mas afinal, o que é um computador quântico? Como ele funciona? E por que ele é tão importante? Neste vídeo, vamos explicar tudo isso de forma clara e didática, para que qualquer pessoa possa entender, mesmo sem conhecimento em física ou computação. Um computador quântico é um tipo de computador que usa os princípios da mecânica quântica para processar informações. A mecânica quântica é uma área da física que estuda o comportamento de partículas muito pequenas, como átomos e elétrons. Esse comportamento é bem diferente do que estamos acostumados no mundo normal. Enquanto os computadores tradicionais funcionam com bits, que podem estar em dois estados, 0 ou 1, os computadores quânticos usam qubits, que podem estar em 0 ou 1 ou numa combinação dos dois ao mesmo tempo. Graças a propriedades quânticas como superposição e entrelaçamento, vamos entender melhor a diferença entre bits e qubits. Bit é a menor unidade de informação de um computador tradicional, e ele pode ter apenas dois valores 0 ou 1. Tudo que um computador faz, desde processar textos até reproduzir vídeos, é feito através de bilhões de bits ligados ou desligados. Qubit é a menor unidade de informação de um computador quântico. A diferença é que ele pode estar em 0 e 1 ou em ambos ao mesmo tempo, graças ao fenômeno da superposição. Imagine um globo terrestre. Um bit clássico seria como acender uma luz no polo norte, representando 0 no polo sul, representando 1. Já um qubit seria como ter uma luz em qualquer ponto do globo, ou em vários lugares ao mesmo tempo. Isso dá aos qubits uma capacidade muito maior de processamento de informações. A superposição permite que um qubit esteja em vários estados ao mesmo tempo, enquanto um bit comum pode ser 0 ou 1. Qubit pode ser 0 e 1 ao mesmo tempo até ser medido. Isso significa que, com poucos qubits, é possível representar uma quantidade enorme de informações. Esse entrelaçamento é um fenômeno quântico onde dois ou mais qubits ficam ligados de tal forma que o estado de um afeta o estado do outro, mesmo que estejam a grandes distâncias. Isso cria conexões poderosas entre os qubits, permitindo cálculos muito mais rápidos e complexos do que em computadores tradicionais. Na mecânica quântica, as probabilidades se combinam de maneira que certos resultados podem ser reforçados, enquanto outros são cancelados. Os computadores quânticos usam a interferência quântica para guiar os qubits até as respostas corretas durante os cálculos. Os computadores quânticos ainda estão em fase experimental. Construí-los é extremamente difícil, pois os qubits são muito sensíveis e precisam estar em ambientes controlados, como temperaturas próximas ao zero absoluto menos 273 graus Celsius, que é mais frio do que o espaço, e qualquer interferência externa pode destruir o estado quântico dos qubits. Existem diversas maneiras de construir qubits. Por exemplo, os qubits supercondutores utilizados por empresas como IBM e Google, os qubits de íons aprisionados usados pela Yonk, os qubits fotônicos que utilizam partículas de luz, e os qubits topológicos que ainda estão em fase de pesquisa teórica. Diversas empresas estão testando diferentes abordagens para encontrar qual é mais eficiente, mais estável e escalável. Você pode estar se perguntando por que estamos tentando criar computadores quânticos se os computadores atuais já funcionam tão bem. A resposta é que os computadores quânticos não são apenas versões mais rápidas dos computadores comuns. Eles são uma nova forma de computar, capaz de resolver certos problemas que levariam milhares de anos para serem resolvidos por computadores tradicionais. Os computadores quânticos podem quebrar os sistemas de segurança e criptografia atuais, que protegem senhas e dados bancários. Ao mesmo tempo, estão surgindo novas formas de criptografia quântica muito mais seguras. Na medicina e na bioquímica, irá simular o comportamento de moléculas que são complexas e que exigem muito poder de cálculo. Um computador quântico pode simular interações químicas com precisão, acelerando o desenvolvimento de medicamentos e tratamentos. Na área da inteligência artificial,
Alguns algoritmos de aprendizado de máquina podem ser otimizados com a ajuda da computação quântica, tornando os sistemas da inteligência artificial mais rápidos e mais eficientes. A área da logística poderá ser melhorada corrigindo problemas complexos de logística, como rotas de entrega e organização de cadeias de suprimentos, estoque do clima e do meio ambiente. Modelar e prever o clima da Terra em escala global é extremamente complexo, mas com a chegada e o uso dos computadores quânticos, isso se tornará fácil de ser solucionado. A computação quântica pode permitir simulações mais detalhadas, ajudando a prever desastres naturais e mudanças climáticas. Entretanto, ainda há limitações e desafios atuais a ser superados. Apesar de todo o potencial, os computadores quânticos ainda enfrentam muitos desafios porque os qubits são muito instáveis. Eles perdem suas propriedades rapidamente, o que afeta os cálculos. Isso é chamado de decoerência quântica. Devido à sensibilidade dos qubits, os erros ainda são comuns. Um dos maiores desafios da computação quântica é desenvolver sistemas de correção de erros quânticos confiáveis e a escalabilidade para resolver problemas realmente úteis. Para isso são necessários milhares ou milhões de qubits. Mas hoje os computadores quânticos têm em média apenas só algumas centenas. A operação de computadores quânticos requer condições ambientais altamente controladas, o que acarreta elevados custos operacionais e considerável complexidade na sua manutenção. Os computadores quânticos não vão substituir os computadores atuais. Não, pelo menos, não da forma como imaginamos. Os computadores quânticos não superam os tradicionais em todas as áreas. Sua superioridade manifesta-se em tarefas específicas que envolvem grandes volumes de dados altamente complexos, como cálculos quânticos que seriam inviáveis de serem resolvidos por métodos convencionais. É provável que no futuro tenhamos uma convivência entre computadores clássicos e quânticos, onde cada um será usado conforme suas vantagens. Seu celular, por exemplo, continuará funcionando com computação clássica, mas a nuvem onde ele envia dados pode usar computadores quânticos para realizar tarefas mais pesadas. Atualmente, várias empresas, universidades e governos estão investindo bilhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento na computação quântica. O Google, em 2019, anunciou que havia alcançado a supremacia quântica, realizando um cálculo em segundos que levaria milhares de anos em um supercomputador. A empresa IBM Quantum permite qualquer usuário o acesso remoto à sua plataforma, possibilitando a experimentação de algoritmos quânticos em tempo integral independentemente do dia ou horário. Microsoft, Amazon e Intel estão entre as grandes empresas que também apostam em projetos voltados à computação quântica. A China e a União Europeia têm projetos nacionais ambiciosos em computação e comunicação quântica. A computação quântica é uma das fronteiras mais fascinantes da ciência moderna. Embora ainda esteja em fase inicial, ela promete revolucionar áreas como segurança digital, medicina, inteligência artificial, clima e muitas outras. Entender o básico sobre computadores quânticos é importante, pois eles farão parte do nosso futuro. Assim como os computadores clássicos, que um dia pareceram inalcançáveis e enigmáticos, mas hoje moldam todos os aspectos da nossa vida. Os computadores quânticos também trilharão esse caminho, e no futuro serão tão comuns quanto indispensáveis. Mesmo que demore alguns anos para se tornarem comuns, o desenvolvimento dessa tecnologia já está mudando a forma como pensamos sobre as informações, sobre o universo e o futuro da nossa humanidade.